no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, de longe e de perto, que se encontram aqui na casa de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se acolhidos e acolhidas. Desde já as nossas orações são para que aqueles pedidos que você traz no seu coração, seja para você mesmo ou para aquela pessoa que pediu as suas orações, possam ser atendidos. E um bom dia especial a você que reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações e que a sua quinta-feira seja uma quinta-feira repleta de bênçãos de Deus, com muitas realizações positivas em vossas vidas. Desde já, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia e por você estar sempre rezando conosco. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Mas afinal, o que significa transfiguração? Transfigurar, mudar de aparência. Aqui é bom notarmos o Evangelho de São Marcos, que nós lemos hoje, e é o Evangelho que a liturgia escolheu para que nós pudéssemos meditar ao longo deste ano, o chamado Ano Litúrgico B. São Marcos, ele tem uma única preocupação: responder à pergunta: quem é Jesus? E já no início do seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 11, quando nós vamos encontrar o batismo de Jesus, Jesus que sai das águas, e então a pomba vai pousar sobre os ombros de Jesus, mas do céu vai vir uma voz que vai dizer: Este é meu filho amado, do qual coloquei todo o meu agrado. E depois a segunda resposta a esta pergunta de Marcos, quem é Jesus, aparece justamente no texto de hoje, capítulo 9, versículo 7, a transfiguração de Jesus, onde mais uma vez a voz vai dizer: Este é o meu filho amado,
no qual coloquei o meu agrado, escutai-o. E por último, vai aparecer a resposta lá no final do Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 39, quando Jesus, já morto no alto da cruz, o céu então vai se abrir e o soldado romano vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, quando São Marcos ele faz essa pergunta, quem é Jesus? A resposta salta aos olhos neste capítulo 15, versículo 39. Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus que é muito amado, porque Ele foi fiel, a ponto de dar a sua vida por cada um de nós. No texto de hoje, nós temos na transfiguração do Senhor Jesus a chamada amostra grátis da ressurreição. E aqui, quando aparece Elias e Moisés, nós temos o testemunho do Antigo Testamento. Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei. Ou seja, tanto os profetas quanto a lei vai atestar que Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E por que que Pedro, Tiago e João estão com Jesus aí no Monte Tabor durante a transfiguração? Porque os três representam as testemunhas oculares, como nos mostra a primeira leitura de hoje da segunda carta de Pedro. Pedro, ele e os outros discípulos que viveram e conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo, eles se colocam acima dos profetas porque eles ouviram, eles foram testemunhas oculares, ouviram e viram a glória de Deus através de Cristo Jesus. Cristo Jesus que foi anunciado pelos profetas, e os discípulos tiveram esta oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E quando Pedro vai dizer: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui nós vemos o chamado comodismo, o comodismo dos apóstolos que estavam na glória de Deus, mas eles queriam permanecer ali. Porém, quando você continua lendo o texto, você vai perceber que depois da transfiguração, todos eles vão descer da montanha. E esse descer da montanha representa que, para chegar à glória de Deus, é necessário passar pelo suplício da cruz. Portanto, nada de comodismo, nada de uma vida estática, mas nós precisamos ter uma vida de movimento, uma vida de ação. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é batizado em nome da Santíssima Trindade, você também é convidada a se colocar em movimento, a descer do Monte Tabor, a descer do alto do seu comodismo, a se desinstalar para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, meu irmão, minha irmã, se colocar à disposição de Deus no anúncio do Santo Evangelho. Jesus mostra para os 3 discípulos o que nos reserva na ressurreição. E aqui nós temos a certeza de que a ressurreição já começa nesta vida. Ou seja, o ambiente em que nós vivemos, ele pode se tornar céu, pode se tornar também inferno. Depende das nossas atitudes, depende da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir. Nós precisamos, através da nossa maneira de ser e de agir, transfigurar-nos, mas mostrar esta glória de Cristo Jesus que está presente em cada um de nós por causa do nosso batismo. Nós precisamos manifestar essa glória de Deus através do amor ao nosso próximo, através do nosso amor a Deus, através das nossas atitudes, da nossa maneira de ser. Você, meu irmão, minha irmã, pode mudar a sua vida. Você também pode mudar a vida do seu semelhante. Depende de você. Encontramos tantas pessoas
que dão tantos testemunhos, principalmente nos grupos, nas pastorais, pessoas que chegam e vão dizer: olha, a minha vida antes de conhecer Cristo Jesus era assim, e depois que eu fiz essa experiência de Cristo Jesus, a minha vida se transformou completamente, houve uma transfiguração. Hoje tem mais paciência, sou mais tranquilo, sei saber escutar, saber falar, saber acolher, saber perdoar, saber amar. É preciso, meu irmão, minha irmã, transfigurar dia a dia, mostrar para os nossos irmãos e irmãs esta glória de Cristo Jesus que deve emanar de cada um de nós. E por que que o Padre Francisco está falando que nós devemos nos transfigurarmos? Porque quando participamos da missa, nós recebemos dois alimentos muito importantes que nos ajudam a mudar de aparência, a mudar a maneira de ser e de agir. O primeiro alimento é a palavra de Deus, pois como nos ensina Santo Agostinho, escutar a palavra de Deus é a mesma coisa que saborear o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo alimento é a Eucaristia, a palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus que nos orienta e a Eucaristia que nos fortalece, nos dá força, nos dá vida para que nós possamos anunciar a palavra de Deus, o nome de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, recebendo a palavra de Deus, recebendo a Eucaristia, nós nos tornamos sacrários vivos a levar Cristo Jesus a tantos irmãos e irmãs. E como eu costumo dizer, que ao lado do sacrário sempre tem aquela luz acesa a indicar a presença de Cristo Jesus. Os nossos olhos precisam ser esta luz acesa a mostrar que Cristo Jesus está dentro de nós, caminhando conosco, e nós temos a obrigação de levar esse Jesus vivo, esse Jesus ressuscitado, até aquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a festa de hoje é um convite para mim, para você e para cada um de nós também a nos transfigurar, mudar de aparência, mas que seja uma aparência pautada pelo amor, pela misericórdia e pelo perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.